Olá! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar alguns livros da minha biblioteca. E eu vou compartilhar com vocês um livro que me traz recordações muito agradáveis. O livro se chama Os Mortos Nos Falam, do padre François Brie. Isso mesmo, vocês entenderam? Padre François Brie. Então, do que é que trata o livro, tá? Esse livro é um apelo aos vivos desse mundo para que prestem atenção às palavras dos vivos do outro mundo. Ele terá cumprido sua função se um pouco de sua maravilhosa experiência vier a se tornar sua. Então, essa aqui é a chamada para o livro. Mas na orelha do livro, você tem a descrição nas palavras do próprio François Brie, né? Que ele explica por que ele escreveu esse livro. A história dele é extraordinária, eu vou dividir com vocês um pouco. Os Mortos Nos Falam. Escrevi esse livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la torna-se mais discutível. Afirmar que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Tomem esse livro como um itinerário. Abandonem tanto quanto possível suas ideias preconcebidas. Não tenham medo. Se esse livro não os transformar, logo se aperceberão. Em todo caso, leia essa obra como a história de uma descoberta fabulosa e verdadeira. Bom, primeiro vamos falar do que se trata esse livro. Se você ouvir isso, é um livro espírita? Não, não é um livro espírita. A pessoa que escreveu é espírita? Não. O nome padre já deve chamar a atenção. O padre François Brie é um padre católico ligado ao Vaticano, professor de teologia do Vaticano. Então, ele sempre trabalhou e lecionou lá. Então, ele sempre foi católico apostólico romano, ligado profundamente à igreja, a atividades fundamentais, quando eu digo assim, inclusive políticas da igreja, é um professor emérito, respeitado na comunidade eclesiástica, tá? Nunca deixou de ser padre, com todas as prerrogativas da sua profissão, inclusive rezar missa. E quando ele veio ao Brasil lançar o livro, ele rezou a missa na Catedral de Belém, no Pará, e em nenhum momento ele abandonou as suas convicções religiosas. Mas espera aí, ele está falando de pessoas mortas? Sim. Esse livro enfeixa os seus experimentos, os seus estudos em torno de comunicações de espíritos ou dos ditos mortos através de equipamentos eletrônicos. Então, ele fez um profundo estudo sobre o assunto, não só equipamentos eletrônicos, como outras formas. E esse livro fala do trabalho dele em conversar e reconhecer a existência desses mortos. Esse capítulo é bem interessante, vou dar uma degustação para vocês. Nas Fronteiras da Morte. A chegada ao outro mundo comporta diversos elementos que ocorrem em diferentes momentos. Na sua ordem de sucessão, podem variar. E, segundo as circunstâncias, certos elementos podem ficar ausentes. Não há aí qualquer contradição ou incoerência nos testemunhos. Simplesmente ocorre que a realidade adapta-se indefinidamente a cada caso particular. Imagine-se tendo que contar a um extraterrestre como as coisas acontecem em nosso planeta quando alguém está doente. Você poderá dizer que geralmente chamamos o médico, ou que vamos ao seu consultório, ou seja, existem inúmeras colocações. Então ele está dizendo aqui sobre os vários depoimentos que ele coloca, por que são tão díspares, tão diferentes, apesar de ser a mesma ocasião, que é uma das críticas das pessoas. Na verdade, isso é mais uma demonstração da veracidade dos depoimentos, né? Porque se fossem exatamente iguais, por exemplo, no inquérito policial, se várias testemunhas disserem a mesma coisa com as mesmas palavras, o indício de fraude é maior do que se elas dissessem coisas bem diferentes. Rever aqueles que amamos. No exato momento da morte, veremos surgir à nossa frente, vindo de outros mundos, alguns seres que nos são caros e que fizeram a passagem antes de nós. Na maioria das vezes, pai, mãe, irmãos, irmãs, etc. Mas também amigos queridos que vêm nos recepcionar festivamente e nos ajudar a dar os primeiros passos no além.
Os testemunhos são incontáveis, sobretudo depois que as famosas experiências na fronteira da morte se multiplicaram. Eis a narrativa feita pelo Dr. Moody. Aí ele descreve o acontecimento, aí ele fala do trabalho do Raymond Moody Jr., depois da Elizabeth Kübler-Ross, e depois ele diz uma série de depoimentos que ele obteve através dos seus próprios experimentos. Ou seja, os mortos falam, vale a pena. Esse livro, inclusive, é uma brincadeira que eu sempre digo, meu pai ou minha família, ele é católico, então dá de presente. Não, ele não lê livro espírita. Esse livro não é espírita, é um livro católico, escrito por um padre católico, falando sobre experiência. Por que é um livro importante para a gente ter? Porque é um outro ponto de vista, reconhecendo a imortalidade da alma. Quando a gente fala dos objetivos gerais da religião, que é espiritualizar o homem de alguma maneira, todos falam da vida após a morte, da importância do espírito. Mas demonstrar a sua existência tem um papel importante também em convencer a pessoa a ir além da matéria e buscar alguma coisa a mais. Então, esse livro faz isso com mestria. O Padre Briny era uma pessoa adorável, eu o conheci na sua primeira viagem ao Brasil, privei da sua companhia, ele deixou até uma dedicatória. Nós servimos de intérprete para ele algumas vezes, quando ele esteve aqui, ele falava o inglês, mas ele é francês, mas o inglês dele tinha um sotaque tão forte que as pessoas que iam traduzir não conseguiam acompanhar o inglês dele, e eu tive a oportunidade de ajudá-lo nesse primeiro momento, estar com ele. Então, uma pessoa muito agradável, histórias maravilhosas que ele contou sobre as suas descobertas, o seu trabalho, sobre como a igreja recebeu as suas descobertas com isso. Então, é muito importante que muitas pessoas falam sem conhecimento de causa. Então, o Padre Briny é uma pessoa, ele já desencarnou, mas uma pessoa com uma cultura considerável na área da teologia, na teologia católica especificamente, e quando ele falou sobre isso, explicou várias coisas sobre a teologia católica que eu não conhecia, que não antagonizavam isso, e as demonstrações da imortalidade. Ele contou muitas coisas sobre as experiências paranormais dos papas com os seus antecessores, com encontros, quando os espíritos vinham conversar e falar. E esse livro é um livro importante para a gente abrir as nossas fronteiras. E eu sempre dizia para você, compra mais de um, né? Quando você adquirir, para você dar de presente a um parente católico. Se eu falo qualquer coisa, bom, não é só o espiritismo que fala sobre isso. O catolicismo também aceita isso. Não, de jeito nenhum. Aí você dá de presente o livro do Padre Briny. Se a pessoa assim, não, mas eu não leio livro espírita. Não é espírita, é um livro católico. Ok? Escrito por um padre católico, dentro da teologia católica e reconhecidamente parte da estrutura eclesiástica da igreja. O livro é muito bom, as colocações que ele faz, a pesquisa que ele realizou, a metodologia é excelente, e um excelente professor, muito didático, e uma pessoa muito agradável de se conviver, muito aberta, que nos permitiu muito conhecimento a respeito da teologia católica que eu não conhecia, informações históricas, me abriu várias perspectivas, eu estudei muito por conta do Padre Briny, com as observações que ele realizou, que muitos dos conflitos que aparentemente existem entre a igreja e outras são pessoas que ignoram a história da própria igreja, o que é muito importante, você que vai acusar ou atacar alguém. Então, uma pessoa que vivencia a cristandade de uma maneira especial, na sua expressão mais incrível, que é a alteridade, que é conviver com as diferenças. Então, é um livro que me agradou muito ler, me trouxe muitas lembranças da época em que eu convivi nessas partes de pesquisa de transcomunicação e conheci vários pesquisadores de fora do país e vi que o mundo é bem mais vasto do que a gente imagina em termos de busca da espiritualização, e muitas vezes as pessoas cristalizam num grupo fechado, pequeno, e não vê o que está acontecendo no mundo a respeito dessa busca. Porque, primeiro, a comunicabilidade dos espíritos não é monopólio do espiritismo, é uma coisa que acontece em diversas culturas, sobre diversas denominações diferentes, inclusive com regras totalmente distintas, dependendo da pessoa que observa. O mundo e a realidade espiritual não se preocupam com isso, porque a gravidade
A lei da gravidade continua existindo em qualquer parte do planeta, mesmo que você não acredite nela, e o nome que você queira dar à sua existência. Então, Os Mortos Nos Falam é uma demonstração da universalidade de uma tese espírita da comunicabilidade dos espíritos. Os Mortos Nos Falam é um livro que não pode faltar na biblioteca de alguém que quer expandir os seus horizontes. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz!